Eu quero andar com Deus por onde Ele me levar, e o mais alto da colina alcançar, e mostrar o seu amor aonde o mundo precisar, feito o sol do meio-dia a brilhar. Somente a luz do teu olhar bastará para iluminar o meu caminho. Então será viver a cada passo com Jesus. Mas se a dor tentar mudar o caminho que escolhi, eu vou segurar bem forte em sua mão. Sim, é preciso continuar, manter-se firme até o fim. Estou bem certo que Ele tem guardado o que é melhor pra mim. Somente a luz do teu olhar bastará para iluminar o meu caminho. Então será viver a cada passo com Jesus. Somente a luz do teu olhar bastará para iluminar o meu caminho. Então será viver a cada passo com Jesus. Com Jesus. Bom dia, graça e paz a todos os amados irmãos, todos os nossos queridos amigos que estão conosco nesta manhã para ouvir a palavra de Deus. É muito bom poder estar aqui com todos vocês e eu espero que Deus esteja falando aos nossos corações nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus esteja trazendo aos nossos corações a palavra bendita do Senhor, esteja assim visitando a vida de cada um de nós nesta manhã de uma maneira muito especial. Que o Senhor o abençoe e o guarde em nome de Jesus. Eu quero orar com você, entregando nas mãos de Deus esse momento que passaremos juntos aqui, essa hora e pouquinho que nós passaremos juntos, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor e procurando de Deus a direção para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Bendito seja o teu santo nome, Pai, por podermos nesta hora juntos buscarmos a direção da tua palavra e ouvirmos a tua voz através da palavra bendita do Senhor, porque diz a palavra do Senhor que a palavra é viva e eficaz. E nós cremos, ó Deus, que quando lemos a palavra do Senhor, o Senhor está falando conosco, o teu Espírito estará agindo em nossa vida e nós estaremos recebendo a voz do Senhor em nossos corações. Oramos, ó Pai, para que o teu Espírito conduza todo este momento em que estivermos juntos aqui. Queremos dedicar a Ti a nossa vida e consagrar a Ti, ó Deus, todo o nosso ser, tudo o que somos e temos. A Ti, ó Deus, nós entregamos e Te damos honra, glória e louvor nesse instante, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim no Salmo 119, versículos 1 a 8. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes
os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Amém. Que seja assim para a glória do Senhor. Um cântico que fala sobre esse Deus soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Que coisa maravilhosa, né? Saber que temos um Deus que é tão grande, um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra, de todas as coisas que os nossos olhos podem ver e até daquelas coisas que os nossos olhos não têm possibilidade de ver. Esse Deus soberano, esse Deus criador é o nosso Deus. Ele é um Deus pessoal. Um Deus que, apesar dessa glória que Ele tem, Ele se importa conosco também, como diz o cântico. Que verdade maravilhosa! E é por causa disso que nós oramos e entregamos a nossa vida, as nossas necessidades ao Senhor, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a entregar nas mãos dele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, apresentar diante dele as nossas necessidades materiais, espirituais, físicas. A Bíblia Sagrada diz lá no Salmo 103, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ele é que perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. É por isso que agora eu quero convidar você a orarmos e entregarmos nas mãos do Senhor a nossa vida, as nossas necessidades, os problemas que nos preocupam e que nos trazem ansiedade. Vamos fazer isso juntos ao Senhor? Ore comigo nesse instante, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar em Tuas mãos, conforme a ordem do Senhor. Queremos entregar em Tuas mãos, muito mais do que os nossos problemas, a nossa própria vida. Queremos entregar nas mãos do Senhor. Queremos entregar nossa família, nosso trabalho, nosso país, nossa saúde, nossos problemas. Queremos entregar tudo nas mãos do Senhor.
Queremos, ó Deus querido, aprender a descansar no Senhor, conforme diz a tua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, espera nele e o mais ele fará. Queremos confiar nesta palavra bendita do Senhor, que nos chama a atenção para descansarmos no Senhor. Pai, é assim que apresentamos a Ti o nosso país e todos os problemas que assolam o nosso país, os problemas das nossas autoridades, os problemas políticos, os problemas econômicos, os problemas sociais, os problemas, ó Deus, gerados por esta pandemia. Queremos apresentá-los e entregá-los nas mãos do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é Deus soberano e que pode, ó Deus querido, trazer mudança, trazer coisas boas e melhores, ó Deus querido, trazer, ó Deus querido, aquilo que tanto ansiamos, ó Pai, para o nosso país, diante de tudo que nós temos passado. Nós te pedimos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui em nosso país, como é feita no céu, Senhor. Oramos, ó Pai querido, também em favor de irmãos amados que se encontram doentes. Pedimos, ó Deus, pela nossa irmã Keila, que está internada no hospital. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, esteja visitando a vida da Keila nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua boa mão seja sobre a vida de nossa irmã, Pai, trazendo, Senhor, saúde ao seu pulmão, saúde, Senhor, ao seu organismo, revigorando as forças da tua filha, assim como todos aqueles que agora também pedem as nossas orações, ó Deus, que o Senhor esteja ouvindo a oração e a necessidade de cada um. Oramos pelo nosso irmão Benedito e pela sua família, que o Senhor restaure também, Senhor, a vida e a saúde de todos na sua casa, e agradecemos pelo grande livramento que o Senhor lhes tem dado. Oramos, ó Pai, pela vida do pequeno Arthur, aquele bebezinho, ó Deus, que nasceu prematuro e que está internado também. Abençoe seus pais, toda a sua família, concede a ele saúde, traz cura, ó Deus querido, e vida àquele bebê. Pai, tudo nós entregamos nas mãos do Senhor. Confiados nas tuas misericórdias, nós já te damos graças e louvor em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém. Queridos, que Deus abençoe, a todos aqueles que clamam a Deus, que buscam em Deus a solução para os seus problemas, e muito mais do que solução para os problemas, todos aqueles que buscam em Jesus Cristo, nosso Senhor, uma comunhão com Deus. Eu quero convidar você nesse instante para o texto em que estaremos meditando nesta manhã, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 27. Eu estarei lendo aqui em minha Bíblia, e se você estiver com a sua Bíblia aí, eu convido você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Então eu repito o texto para todos, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo?
Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Glórias a Deus pela sua bendita e santa palavra. Que esta palavra bendita do Senhor nesta manhã venha nos ajudar a compreender a vontade de Deus para a nossa vida, meus amados irmãos. Eu quero começar o estudo desta manhã com uma pergunta. Existe alguma maneira de provarmos que amamos a Jesus? Existe alguma maneira de provarmos que amamos a Jesus? Em geral, nós ouvimos as pessoas dizendo assim: eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. E às vezes a gente fica perguntando: o que será que as pessoas querem dizer com isso? Eu amo a Deus, Ele é tudo para mim. Há alguma maneira prática de medir esse amor que dizemos tê-lo por Deus? Aí nós vamos então para a palavra do Senhor e eu quero contextualizar o texto que acabamos de ler agora para nós entendermos em que situação, em que ocasião Jesus Cristo ensinou estas palavras aos discípulos que ali estavam com ele. Jesus, ele estava num lugar recluso com os apóstolos. Ele iria, ali naquela hora, ele iria instituir a Santa Ceia. Ele comeria a Páscoa com os discípulos nesse lugar recluso, que era um cenáculo, uma sala grande, espaçosa. Ali ele estaria com os seus apóstolos e ali ele instituiria a Santa Ceia, que nós chamamos de Eucaristia também, né? O pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, né? Que ele daria ali à sua igreja, representada ali pelos apóstolos. Então Jesus estava num lugar recluso. Isso significa o quê? Isso significa que o ensino que Jesus trazia aqui não era algo para o mundo, mas para a sua igreja em particular. Esse ensino deve ficar claro para nós. É um ensino dirigido para a igreja de Jesus, não para o mundo em geral, mas para aqueles que creem em Jesus. Jesus, ele estava ali se despedindo dos apóstolos. Ele iria para a cruz, isso é, para a morte lá em Jerusalém. Depois ele iria ressuscitar ao terceiro dia e voltaria para o Pai. Mas antes que todas essas coisas acontecessem, ele procurou levar palavras de consolo à igreja que estava ali representada pelos apóstolos. E estas palavras também são para nós hoje. Estas palavras consoladoras de Jesus encontra-se entre as palavras, consoladoras de Jesus, encontra-se a seguinte: não os deixarei órfãos. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Conselheiro, o Consolador, que estará sempre com vocês. Se alguém tem dúvidas quanto a essa palavra ser específica para a igreja, ou seja, dessa palavra não ter sido dirigida para as pessoas do mundo em geral, basta ver o que Jesus Cristo diz no verso 17, onde Jesus nos diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. O mundo não pode receber o Espírito. Então Jesus estava falando sobre o Espírito aquelas pessoas que iriam receber o seu Espírito, ou seja, a igreja do Senhor.
Até mesmo nós vemos ainda aqui no versículo de número 22. No versículo de número 22 também está escrito assim: disse então Judas, não Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Então existe uma diferença aqui entre aqueles a quem Jesus estava falando e se dirigindo e o mundo. Aqueles a quem Jesus está se dirigindo são os seus discípulos, os seus apóstolos, a sua igreja representada ali pelos apóstolos. E aqui ainda ele diz no verso 19, mais ainda algo que confirma esta verdade que eu estou dizendo a vocês: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. O mundo não me verá mais, mas vocês continuarão me vendo. Como? Através do Espírito Santo, que viria a habitar na igreja. Então a promessa aqui feita da igreja ser habitada e consolada pelo Espírito não diz respeito ao mundo, pois não tem significado algum para aquelas pessoas que não amam a Deus. E não podem e nem querem ter um relacionamento com Jesus. Essa palavra é para a igreja, é para aqueles que foram salvos pelo Senhor. Jesus chama o Espírito Santo aqui de conselheiro e também de Espírito da verdade. Eu quero voltar um pouquinho para a gente entender bem o que Jesus quer dizer aqui. Toda essa história, ela começa lá no capítulo 13. No capítulo 13 do Evangelho de João. É ali que começa a reunião de Jesus a portas fechadas com os seus discípulos. No versículo 1 do capítulo 13, nós temos mais uma prova de que estas palavras de Jesus dizem respeito apenas à igreja e não ao mundo. Ali Jesus Cristo diz o seguinte, que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, tendo amado os seus. Quem eram esses os seus que diz aí no texto? Aqueles que Jesus escolheu como seus discípulos para estarem com ele, para a partir deles formar a sua igreja. No capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 16, Jesus se dirige a estes que são os seus. E ali Jesus diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Estes são os que pertencem a Jesus. Continuemos provando que é à igreja que Jesus se dirige e não ao mundo. No capítulo 17 do Evangelho de João, tudo ainda nessa reunião, tá? Essa reunião começa no capítulo 13 e vai terminar só lá no final do capítulo 17. Essa reunião é reunião a portas fechadas. É uma reunião de Jesus com a sua igreja representada ali pelos apóstolos. Então, lá no capítulo 17, versículo 9, Jesus faz uma oração pela igreja, que é chamada de oração sacerdotal. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele se dirige ao Pai. E ele diz assim no versículo 9, João 17, 9, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Fica claro isso? Que é pelos discípulos, é pela igreja. E para não ter nenhuma dúvida que esta oração de Jesus e estas palavras de Jesus abrangem toda a igreja e não somente os apóstolos que ali estavam, no capítulo 17, na sua oração, no versículo 20, Jesus deixa claro isso de maneira assim evidente. Ele diz, versículo 20, capítulo 17 do Evangelho de João: minha oração não é apenas por eles, ou seja, pelos discípulos que estavam ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Quem são estes? São todos aqueles que creram no Evangelho de Jesus Cristo que chegou até nós. Nós fazemos parte destes por quem Jesus orou naquele dia.
Voltando ao capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos ali uma cerimônia bastante conhecida, chamada de cerimônia do lava-pés. Cerimônia bem conhecida dentro da igreja, quando Jesus ele está ali com os discípulos, ele tira as vestes de cima, ele coloca uma toalha e pega a bacia com água e começa a lavar os pés de todos os apóstolos que estão ali. Mas você se lembra que quando Jesus chega até o apóstolo Pedro para lavar os pés de Pedro, Pedro diz o que a Jesus? Tu me lavas os pés a mim? Não, de jeito nenhum, o Senhor não vai me lavar os pés. E Jesus diz assim para Pedro no versículo 7, olha que importante esta palavra, João 13, 7. Ele diz: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Você não compreende agora o que eu estou fazendo, Pedro. Mais tarde você vai compreender. Jesus está dizendo isso a Pedro para mostrar o quê? Para nós também, quando lermos as Sagradas Escrituras. Para mostrar que as coisas espirituais elas não podem ser compreendidas apenas pela ótica da razão humana. Pedro não compreendia o que Jesus estava fazendo porque ele estava olhando apenas da ótica humana. Aquilo que Jesus estava fazendo era inadmissível para Pedro porque aquilo era um serviço de um escravo. Como que Jesus, o Senhor, o Mestre, está lavando o pé de uma pessoa como eu? Então ele não compreende. Assim são as verdades espirituais para o mundo. O mundo não as compreende. Por quê? Porque o mundo não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é que capacita as pessoas a compreenderem as coisas de Deus. Quem diz isso? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai dizer que as coisas espirituais só podem ser compreendidas ou discernidas espiritualmente. É por isso que ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, naquela hora, Pedro não estava compreendendo o que Jesus estava fazendo, porque o Espírito Santo não havia sido dado ainda à igreja. Você se lembra que o Espírito Santo vai descer sobre a igreja em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, depois que Jesus subiu aos céus. Essa era a promessa aqui no capítulo 14 que estamos estudando agora. A promessa do capítulo 14 é Jesus dizendo: eu vou voltar para o meu Pai e eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai habitar em vocês e ele vai vir como conselheiro de vocês. Ele é o Espírito da verdade. Então ele vai habitar em vocês e ele vai ajudar vocês a compreenderem tudo que eu estou ensinando agora. Ele vai ajudar vocês a se lembrarem de tudo que eu ensinei para vocês. Então, aqui no capítulo 14, o qual lemos, no versículo 26, Jesus diz assim, olha que importante aqui para nós. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo que a igreja do Senhor recebeu é o Espírito da verdade, o conselheiro. É ele quem ensina à igreja todas as coisas referentes a Cristo. Todo o ensino de Jesus Cristo só pode ser compreendido por meio da ação do Espírito Santo na vida daqueles em quem ele habita. Se ele não habita no mundo, se o mundo não pode recebê-lo, como ensinou Jesus, então esta palavra não é para o mundo, esta palavra é para aqueles que receberiam e que receberam e que receberão o Espírito Santo de Deus. Como é possível então que isso aconteça?
entendermos a verdade de Jesus Cristo. No capítulo 14, verso 20, eu leio mais uma vez o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 14, verso 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Lembra do que Jesus disse a Pedro? Você não está compreendendo agora, você vai compreender depois. Agora Jesus está dizendo, naquele dia compreenderão. Que dia? O dia em que o Espírito Santo descer sobre a igreja e habitar a igreja, porque o Espírito Santo é o Espírito procedente do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele nos une a Deus. Nós nos tornamos um em Deus por meio de Jesus Cristo, porque agora o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, ele habita também em nós, na igreja, para nos unir. Assim como Cristo está unido ao Pai, o Filho está unido ao Pai, o Espírito está unido ao Pai, nós como crentes estamos unidos ao Pai e ao Filho por meio do Espírito Santo. Por isso, o Espírito que habita em nós, que é o Espírito do Pai e do Filho, ele nos traz discernimento para compreendermos a vontade de Deus e fazermos aquilo que agrada a Deus. Então, como é maravilhoso o plano de Deus para a sua igreja. Quanto amor e cuidado Jesus revela para com toda a sua igreja na história, a ponto dele dizer assim: eu deixo-vos a minha paz vos dou. Não a paz do mundo, mas a minha paz. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, o Espírito Santo, ele é a própria paz de Cristo em nosso interior. Ele é a paz de Jesus em nosso interior. É muito especial, é um privilégio fazermos parte desse plano de Deus, de sermos a habitação do Espírito Santo, de sermos igreja do Deus vivo. E aqui é uma pergunta, mas a pergunta é a seguinte: mas como temos respondido a este grande amor de Deus por nós? Como temos respondido a este grande amor de Deus por nós? Há alguma maneira de respondermos a este grande amor? Uma maneira revelada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nós podemos responder a esse amor de maneira que isso corresponda com aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus espera daqueles que são a habitação do Espírito Santo da sua igreja. Há sim uma maneira. De acordo com os dizeres de Jesus, é a única maneira. Não existe outra maneira, é a única maneira. Nós não dizemos que amamos a Deus somente pelos nossos sentimentos, por questões abstratas. Há algo concreto ensinado por Jesus aqui que revela o amor que temos por Deus. Então vamos ver no que diz a palavra de Deus. Não é o que nós achamos que seja amar a Deus, mas o que a palavra de Cristo nos ensina sobre amar a Deus. Versículo 15. Se vocês me amam, Jesus está dizendo, olha a condição, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Tá? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. No versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. No versículo 24, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Ficou claro? Eu acredito que ficou claro, né? Jesus condiciona a prova de que o amamos, aguarda a obediência aos seus mandamentos, à sua palavra. Ou seja, a única maneira, segundo o ensino do próprio Senhor Jesus,
de respondermos ao seu amor por nós e demonstrarmos o nosso amor por ele é obedecendo de coração seus mandamentos, a sua palavra. É exatamente isso que eu quero pensar aqui com vocês nesta manhã. Obedecer os mandamentos, a única maneira de provar que amamos a Jesus. Obedecer aos mandamentos de Deus, a única maneira de provar que amamos a Jesus. Uma primeira questão importante antes de prosseguir é a pergunta seguinte: a que mandamento Jesus se refere, né? Porque nós podemos não entender direito o que Jesus está querendo nos dizer, ensinar com mandamentos. Que mandamentos são esses? Porque Jesus, naqueles dias, reprovou o ensino dos mestres da lei, dos fariseus, dizendo que eles ensinavam mandamentos de homens. Existem mandamentos de homens? Existem. Oh, puxa vida, se existem mandamentos de homens, está cheio nas igrejas, está cheio por aí de mandamentos que são mandamentos de homens, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que Deus nos ensinou em sua palavra. Então, a que mandamento Jesus se refere? Aos mandamentos que Deus entregou ao seu povo, primeiramente por intermédio de Moisés. Lá aquilo que é chamado de lei, estatutos, decretos, preceitos, né, os mandamentos, a lei chamada de a lei de Moisés, a lei moral, os 10 mandamentos. Em Mateus, no capítulo 5, os versículos 17 a 19, quando Jesus ele está proferindo ali o Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, olha só o que Jesus diz. Eu vou ler aqui para ficar claro para todos nós. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Um outro texto para a gente provar aqui que é sobre os mandamentos da lei de Moisés que Jesus está ensinando. Está lá em Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 22. Eu não vou ler ali, mas fica fácil para você se lembrar. Você que conhece a Bíblia Sagrada, ou se você não conhece, grave aí. Mateus 19, 16 a 22. Um homem se aproxima de Jesus, um homem muito rico, diz a Bíblia Sagrada. E ele pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, então, começa a falar sobre os mandamentos. Conhece os mandamentos? Jesus pergunta para ele. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, né? Então Jesus começa a falar sobre os mandamentos ali com ele. Quer dizer, Jesus liga a guarda dos mandamentos com a questão da vida eterna, quando aquele homem pergunta sobre a vida eterna. Ou seja, os mandamentos de Deus são para aqueles que têm a vida eterna, são para aqueles que almejam viver a vida eterna com Deus. Em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, quando um mestre da lei se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus:
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde que o maior mandamento da lei é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. O que isso representa? Representa os 10 mandamentos, já que os primeiros 4 mandamentos referem-se a amar a Deus acima de todas as coisas. E os 6 últimos mandamentos, que formam os 10, dizem respeito ao nosso amor ao próximo. Então é a estes mandamentos que Jesus se refere. E quero deixar claro aqui que Jesus não está ensinando, preste bastante atenção, Jesus não está ensinando que é possível ser salvo se guardarmos direitinho os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Isso porque ninguém é capaz de guardar os 10 mandamentos de maneira perfeita. Só Jesus Cristo obedeceu a estes mandamentos de maneira perfeita, porque a Bíblia ensina que se você quebrar um dos mandamentos, você é culpado de quebrar todos eles. O que Jesus está ensinando aqui para nós é que todos aqueles que são salvos compreendem pela ação do Espírito Santo em suas vidas que a obediência aos mandamentos é a única maneira objetiva de provarem que amam a Deus. E é somente pela ação bendita do Espírito Santo que isso é possível, pois o próprio Espírito Santo é que nos impulsiona a fazer isso, a fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz lá em Romanos, no capítulo 8, que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Então, o Espírito Santo nos faz pender, isso é, nos faz querer as coisas que agradam a Deus, ao mesmo tempo que ele nos faz não querer as coisas que desagradam a Deus. Como que eu posso saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? Eu posso saber através dos mandamentos de Deus. Os mandamentos que Deus deixou para nós é que nos mostram aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Exatamente porque os mandamentos expressam essa vontade, que Deus, Ele é o único Deus, que Ele não quer que nós sejamos idólatras, que Ele quer que nós guardemos um dia, entre os 7 dias da semana, um dia de descanso, que Ele não quer que nós tenhamos outros deuses diante dEle, que não tomemos o seu nome em vão. Ele quer que honremos nosso pai e mãe. Ele quer que nós não matemos, não adulteremos, não furtemos, não cobicemos, não digamos injúrias contra o nosso próximo. É a palavra que o Senhor nos ensina. E ali, nos mandamentos que são trazidos de uma maneira negativa, não matarás, não adulterarás, nós também temos que entender o lado positivo destes mandamentos. Eu não devo furtar, mas eu devo trabalhar, né? Então tem o que eu não devo fazer, mas também tem o que eu devo fazer. A palavra do Senhor vai nos ensinar sobre esta verdade. Então, é o próprio Espírito Santo que nos impulsiona a compreender e a fazer o que agrada a Deus. Por quê? Porque por nós mesmos, o homem natural, o homem que não nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, aquele que não recebeu o Espírito Santo ainda em sua vida, ele não tem prazer na lei do Senhor. Agora, o homem que nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Está lá no Salmo 1, você se lembra disso? No Salmo 1 está escrito isso. Então vejamos o que o nosso texto básico ele nos ensina um pouco mais. Voltando lá para João capítulo 14. A primeira coisa importante aqui para gravarmos em nossa mente é que a obediência aos mandamentos é condição básica estabelecida por Jesus para que demonstremos o amor por Ele. Vou repetir isso. A obediência aos mandamentos é condição
básica, estabelecida por Jesus Cristo, para que demonstramos o nosso amor por Ele. Eu leio novamente o versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão aos mandamentos. Segundo lugar, Jesus nos ensina que obedecer aos mandamentos é prova inequívoca de que o Espírito Santo habita e dirige a nossa vida. Vou repetir. Obedecer aos mandamentos é prova inequívoca de que o Espírito Santo habita e dirige a nossa vida. Jesus ensinou que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Por isso, o mundo permanece como está, em rebelião contra Deus. As pessoas do mundo não amam a Deus. Jesus vai deixar isso tão claro, basta você ler João capítulo 15. Ele vai dizer que o mundo o odeia e que o mundo o perseguiria, que o mundo o rejeitaria e fariam isso também com aqueles que quisessem obedecer a Jesus e ter compromisso com Jesus. Por quê? Porque o mundo está morto espiritualmente e não pode compreender as coisas do Espírito Santo de Deus. Então o mundo não tem possibilidade de ver ou de conhecer a obra de Jesus Cristo e nem da sua igreja. E por isso o mundo se volta contra Cristo e contra a igreja. Nós não podemos esperar amor do mundo, apoio do mundo para com a igreja. Não podemos. Tudo o que existe de leis ou de qualquer coisa que apoie a liberdade de culto, a liberdade de fé no mundo, não é porque o mundo estabeleceu essas leis em favor da igreja. Não, não, não. Essas leis foram estabelecidas por meio de homens cheios do Espírito Santo que estiveram nos governos cristãos, homens cristãos que influenciaram a sociedade, a igreja influenciando a sociedade no correr dos anos. É por isso que nós temos liberdade de culto. Se não fosse através da ação de Deus, ação soberana de Deus, executando a sua ação soberana por meio da igreja, influenciando, porque a igreja é sal da terra e luz do mundo, influenciando os governantes, os juízes, para que a vontade soberana de Deus se fizesse em favor da igreja também, para que a igreja tivesse essa liberdade, isso não existiria. Não é à toa que nos países onde a visão ditatorial, comunista, elas estão presentes, não existe liberdade de culto. Não existe liberdade de culto, exatamente porque ali não há uma influência de homens ou mulheres de Deus influenciando a formulação das leis para que essas leis possam dar liberdade de culto àqueles que amam a Deus, àqueles que querem servir a Deus. Então isso é tão fácil da gente entender, né? Porque do próprio mundo, só apenas do mundo, a igreja receberá ódio, de acordo com o que Jesus Cristo ensinou aqui. O mundo não amará a igreja como não amou a Jesus também. Já com a igreja é diferente, pois a igreja ela é a habitação do Espírito. A igreja recebeu vida espiritual por meio do Espírito, recebeu compreensão espiritual por meio do Espírito, pois o Espírito conduz a igreja a comprometer-se com Jesus Cristo. Olha o que Jesus ensina no capítulo 16, o versículo 13. Jesus ensina assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, essa é a obra do Espírito Santo, não é revelar coisas novas. A obra do Espírito Santo, a verdadeira obra do Espírito Santo, é nos conduzir à obediência a Jesus Cristo, ao ensino de Cristo, aos mandamentos de Jesus Cristo. Aquilo que o Israel antigo falhou, você se lembra?
porque era da vontade de Deus que Israel obedecesse à lei, mas Israel não obedeceu. Por isso Deus enviou os profetas. Agora Deus vem habitar em nós por meio do Espírito Santo para que nós tenhamos compromisso com os mandamentos do Senhor, com a vontade de Deus expressa nos seus mandamentos. Então o Espírito Santo, ele faz com que o discípulo de Jesus, isto é, a igreja de Jesus, seja conduzida a viver uma vida que glorifica a Deus, porque é isso que o Espírito Santo veio fazer. Jesus disse que o Espírito Santo, ele me glorificará. João 16,14. É ele quem capacita a igreja a testemunhar ao mundo a sua fé. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, onde o Espírito Santo habita, há prazer em obedecer a Cristo, em obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, expresso na lei de Deus. Há prazer, não só de obedecer, mas também de ensinar a outros aquilo que recebemos de Jesus. O contrário também é verdadeiro, ou seja, se não há prazer em obedecer aos mandamentos, é porque o Espírito Santo de Deus não habita ali. Eu volto lá no capítulo 14, versículo 24. Jesus diz: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Então, quando não há prazer na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, aquilo que João vai dizer na sua carta, que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são mesmo. Para aquele que tem o Espírito Santo, para aquele que nasceu de novo, ele diz, como disse o salmista, né? Quanto prazer eu tenho na tua lei, ela é a minha meditação todos os dias. Essa é a verdade. Agora, se a pessoa não tem o Espírito Santo, se ela não nasceu de novo, ela não terá prazer no Senhor, porque o Espírito Santo não habita nela. Ou aquele discípulo que está vivendo em pecado, que é uma desobediência a Deus, também não terá prazer na lei do Senhor. Um pastor, já há muitos anos falecido, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu entre os seus livros, um dos livros chamado Discípulo, ele diz o seguinte: o verdadeiro chamado de Jesus e a resposta em forma de obediência total tem uma relevância irrevogável. É somente a esta obediência que é dada a promessa da comunhão com Jesus. Então, o chamado à obediência tem uma relevância irrevogável. Obediência aos mandamentos do Senhor é que revela a nossa comunhão com Deus. E assim, o terceiro ensino que eu trago aqui para os amados irmãos e todos os que nos ouvem aqui é: a obediência aos mandamentos produz um padrão de vida que Deus requer daquele que foi salvo por meio de Jesus Cristo. Vou repetir: a obediência aos mandamentos produz um padrão de vida que Deus requer daquele que foi salvo por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo produz na vida de quem crê em Jesus um novo nascimento, uma nova vida. Nós não ficamos no mundo como se estivéssemos como barata tonta, sem saber para onde ir e o que fazer. Jesus não nos deixa assim. Quando nós nascemos de novo pela obra do Espírito Santo, nós recebemos direção. Uma das coisas que a Bíblia diz que faz parte da nova aliança, nos livros do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, é que Deus imprimiria no nosso coração as suas leis. Porque antes a lei foi dada em tábuas de pedra. Você se lembra, né, que quando Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, ele recebeu 2 tábuas de pedra. Estas tábuas estavam contidas ali as 10 palavras.
então que ele entregou ao povo. Mas estas palavras estavam nas pedras. Agora, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele transforma a nossa vida. Estas 10 palavras, os 10 mandamentos, não estarão mais em tábuas de pedra, mas elas estarão no coração daquele que creu em Jesus. O Espírito Santo de Deus as imprime dentro de nós. Ele faz uma mudança interna e ele nos dá direção para que nós saibamos qual é a vontade de Deus. Fica claro para nós sabemos qual é a vontade de Deus. Então, aqui no capítulo 14, versículo 23, Jesus Cristo diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, é por meio de corações obedientes que Deus manifesta a sua presença. Por meio de corações obedientes que Deus manifesta a sua presença. Deus estabeleceu um propósito para a sua igreja. E qual é o propósito? Que todos os seus filhos sejam semelhantes a Jesus. Jesus é o padrão para todos os filhos de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, o que nós vemos em Jesus como nosso padrão? Nós vemos que Jesus foi um filho totalmente obediente ao Pai. E Jesus prova isso através da guarda dos mandamentos. Em João, no capítulo 15, versículo de número 10, está escrito: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Olha o que Jesus está dizendo, queridos. Como Jesus provava que ele amava ao Pai, permanecendo nos mandamentos do Pai. Então Jesus diz: se vocês permanecerem nos meus mandamentos, vocês provarão que também amam o meu Pai, assim como eu tenho provado através da obediência. Mas não é uma obediência fria, cega, sem coração. Lembre-se do que Jesus Cristo disse, quando foi perguntado qual é o principal dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Jesus não quer apenas uma obediência cega, fria, sem coração. Ele não quer isso. Essa foi a grande diferença entre Jesus e os fariseus. Porque os fariseus, eles, em certas situações, eles até obedeciam. Mas eles não faziam de coração, eles faziam para serem vistos dos homens. Eles não obedeciam de coração. Então, quando Deus olha o nosso coração, ele vê a motivação nossa, a verdadeira motivação. É por isso que quando um cristão ele peca, quando um cristão desobedece ao mandamento do Senhor, ele se entristece profundamente, ele pede perdão a Deus, ele busca não voltar àquele pecado. Exatamente por quê? Porque ele quer agradar a Deus. Ele quer andar de acordo com a vontade de Deus. Não para ser salvo, mas porque foi salvo. Porque o Espírito Santo de Deus habita nele. E ele sabe que desobedecendo à vontade de Deus, ele entristece o Espírito Santo que habita nele. E se ele permanecer nessa desobediência, ele não vai mais ouvir o Espírito de Deus falando ao seu coração. Por isso o apóstolo Paulo falou: olha, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Porque quando nós teimamos em viver uma vida de desobediência, mesmo sendo filhos de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós, ele não só se entristece, mas nós apagamos aquele fogo do Espírito, deixamos de ser fervorosos, deixamos de ter prazer nas coisas de Deus, deixamos de ter alegria pelas coisas de Deus, pela comunhão com Cristo, pela comunhão com a igreja.
porque foi apagada aquela chama, mas toda vez que aquela chama é reacendida em Cristo, nós voltamos ao primeiro amor, nós voltamos a querer agradar a Deus, nós voltamos a querer ter comunhão com o Senhor, e em lugar de ficarmos olhando para os defeitos, em lugar de ficarmos olhando para o mundo e para as coisas do mundo e para a maneira como pessoas não andam na presença do Senhor, nós começamos a olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e nos miramos em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o padrão. E eu quero ser como Jesus. Eu comecei louvando a Deus hoje pela manhã com um cântico que dizia: eu quero andar com Deus por onde Ele me levar. É assim a vida de um cristão. Jesus quer que nós vivamos como filhos de Deus no mundo onde estamos agora. Não só quando formos para o céu, mas Ele quer que nós comecemos agora a vivermos como filhos de Deus. E para vivermos como filhos de Deus neste mundo onde estamos, nós precisamos viver de uma maneira comprometida com os mandamentos de Deus, ouvindo o que o Espírito Santo nos diz e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, ou seja, os desejos da carne. Então, andai no Espírito. Um outro pastor, já falecido também há muitos anos, J.C. Ryle, ele diz o seguinte: porque muitos crentes, aliás, ele faz uma pergunta, por que muitos crentes professos desfrutam pouquíssima alegria em sua vida espiritual? E ele mesmo responde: porque poucos crentes obedecem estritamente às palavras e ensinos práticos de nosso Senhor. Há muita negligência e leviana obediência aos mandamentos de Cristo. Puxa vida, que palavra pesada essa, né? Sabe o que eu percebo muito? Eu percebo muito que as pessoas, elas começam a tentar dar algumas interpretações humanas para os mandamentos de Jesus. Isso já acontecia nos dias de Jesus. Isso já acontecia. Basta você ler Mateus capítulo 15, quando Jesus fala: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que eles falavam: olha, vocês jeitosamente desobedecem os meus mandamentos e ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Hoje em dia não é diferente. Há pessoas que querem interpretar os mandamentos do Senhor e tiram desses mandamentos a autoridade destes mandamentos, tiram desses mandamentos a essência, a verdade destes mandamentos e acabam ensinando: não, mas porque não é isso bem que a Bíblia quer dizer. E aí vem com uma ideia humana ali, distorcendo. Peça ao Espírito Santo de Deus, ele habita em você, ele guiará você a toda a verdade. Ele é o grande mestre da igreja. Peça, leia os mandamentos do Senhor. Pergunte a Deus: Pai, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Eu entendi, compreendi de maneira concreta o que o Senhor quer me ensinar. A Bíblia diz que nós temos a unção do Espírito para que Ele nos ensine a vontade de Deus de maneira concreta, clara, objetiva. Então, os mandamentos, eles revelam a vontade de Deus ao seu povo. E a obediência aos mandamentos produzem nos discípulos o padrão de vida que Deus requer. Esse padrão que é Jesus Cristo. Por isso que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Não foram eles mesmos que se autodenominaram: nós somos cristãos. Foram as pessoas do mundo, diz em Atos capítulo 11, que olharam para eles e disseram: estas pessoas são cristãs, pequenos cristos, queria dizer, porque são pessoas que obedecem aos mandamentos desse tal de Jesus Cristo aí que eles pregam, né? Eles têm um compromisso com aquilo que ele ensinou. É exatamente isso. Em sua palavra, Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Não amem ao mundo, nem as coisas que há no mundo. A amizade do mundo é inimiga de Deus. E o discípulo responde de maneira obediente àquilo que Deus nos ensina. Por quê? Porque ele ama a Deus.
E ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer fazer aquilo que agrada a Deus. E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa não tem prazer em obedecer, é porque ou ela não é discípulo de Jesus, ela não nasceu de novo, ou é porque ela está vivendo no pecado e não percebeu, porque está cega. Novamente, tapou os ouvidos para o Espírito Santo. Você se lembra que lá em Apocalipse tem 7 cartas escritas de Jesus para as igrejas. E é interessante que nestas cartas, basicamente todas elas estão escritas assim: ouça o que o Espírito diz. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Por quê? Não era de se esperar, se a carta é escrita para a igreja, que todos tivessem ouvidos para ouvir, mas nem todos ouvem. Por quê? Porque fecharam os ouvidos para o Espírito Santo. Muita gente tem feito isso. É interessante, entre estas cartas, Apocalipse 3:20, está escrito assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está escrevendo esta carta à igreja. Então ele está dizendo que havia igreja com as portas fechadas para Jesus. Jesus estava do lado de fora da igreja batendo a porta, porque haviam igrejas que haviam fechado as portas. Pode ser que eu tenha fechado as portas para Jesus, que você tenha fechado a porta do seu coração para Jesus, que as igrejas tenham fechado as portas. Então Jesus está dizendo: eu estou batendo, se você ouvir, abra a porta, e eu quero ter comunhão com você. Esta é a vontade de Deus, ter comunhão conosco, ter comunhão com a igreja, com cada um dos seus discípulos. Mas será que nós estamos dando ouvidos ao que Cristo diz? Ou nós seguimos o que o teólogo fulano diz, o que o fulano escreveu no livro dele, o que o pastor cicrano disse, ou o que o doutor não sei quem disse? Eu não estou dizendo que estas pessoas estão dizendo mentiras, nada disso. Mas o nosso compromisso central é com a palavra de Deus. Quando nós estivermos na presença do Senhor, e estivermos ali, o Senhor não vai perguntar: o que fulano de tal disse para você? O que ele vai nos perguntar é sobre o nosso compromisso com a sua vontade, com a sua palavra. É isso que Jesus Cristo vai perguntar para nós. Então fica claro aqui para nós, por meio do ensino de Jesus, que o compromisso de obedecer aos mandamentos de Deus é a única maneira de provarmos que amamos a Deus. E essa é a condição básica estabelecida por Jesus. É a prova inequívoca de que o Espírito Santo habita e dirige a vida da igreja, da pessoa que ouve ao Senhor Jesus. E a obediência aos mandamentos produz um padrão de vida que Deus requer daquele que foi salvo por meio de Jesus Cristo. E o padrão é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Queridos irmãos, nós somos chamados a tomar a cruz por Jesus Cristo, a tomar a cruz e segui-lo. Tomar a cruz significa morrer para o mundo e obedecer a Deus. Viver de maneira apaixonada e comprometida com a vontade de Deus, com a lei de Deus. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. É isso que quer dizer quando eu assumo um compromisso de todo o coração com a palavra do Senhor. Então olhe agora para a sua vida, diante do ensino de Jesus. Você pode afirmar que ama a Jesus? Você conhece os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos de Deus? Porque às vezes nós podemos falar: sim. Quais são os mandamentos? Você consegue lembrar de cada um deles? Para que eu possa obedecer, eu preciso conhecer. Eu não posso obedecer algo que eu não conheço. Então eu preciso obedecer os mandamentos do Senhor. Lembre-se que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que pratica os mandamentos do Senhor. Em Mateus 7:21, Jesus Cristo deixa muito claro:
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que fez a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Onde ela está expressa? No ensino de Jesus. O que é o ensino de Jesus? O ensino de Jesus diz referência aos mandamentos contidos na lei do Senhor. Olha, que Deus te abençoe, meu querido. Eu quero fazer aqui as minhas considerações finais. A obediência ensinada por Cristo leva o discípulo e a igreja a imitar a Deus na sua santidade, a Cristo na sua humildade e no seu amor. Revela a nossa dependência de Deus, nossa gratidão a Ele por tudo que fez por nós e tudo que está fazendo em nós. O quanto somos limitados e conscientes da nossa própria pecaminosidade, sem o agir do bendito Espírito Santo em nossa vida, nós não podemos viver a vida que Deus requer de nós. Obedecemos então aquilo que o Espírito Santo nos ensina por gratidão e obedecemos por adoração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você. Hoje à noite, se Deus permitir, nós começaremos a estudar com a igreja, estudar novamente, que a gente sempre volta, né? Para que as pessoas possam se lembrar de tudo que Jesus nos ensinou. Nós começaremos hoje um estudo à noite sobre os 10 mandamentos. Hoje falaremos sobre uma introdução ao estudo dos 10 mandamentos. E se você puder estar conosco, às 7 horas da noite, nós estaremos ali através do YouTube, ensinando a palavra do Senhor. Somos da Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. E eu quero agradecer a Deus por poder trazer a palavra de Deus ao seu coração, ao meu coração também. Como eu sempre digo, eu sou o primeiro atingido pela palavra, né? E que possamos continuar orando, buscando obedecer, buscando viver de maneira agradável ao Senhor e pedir a Deus: Senhor, ensina-me a obedecê-lo de todo o meu coração, amando ao Senhor acima de todas as coisas e amando o meu próximo como a mim mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, queremos agradecer ao Senhor pela palavra bendita do Senhor nesta manhã. E oramos, ó Pai, para que diante desse testemunho que o Senhor mesmo nos dá, do compromisso da tua obediência com os mandamentos do Pai, nós também possamos buscar obedecer de todo o nosso coração. Sabemos que isso é impossível sem a ação do Teu Espírito Santo em nossa vida. Por isso oramos, Pai, ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a obedecer, transforma o nosso coração, leva-nos, ó Senhor, a compreender quando desobedecemos, a reconhecer a nossa desobediência e de todo o coração nos humilharmos diante de Ti e voltarmos a obedecer de todo o coração, para que nós não sejamos enganados pelo mundo, enganados pelos preceitos dos homens, ó Deus, mas sermos única e exclusivamente comprometidos com a Tua vontade. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa desobediência, a nossa rebeldia. Dá-nos um coração obediente, um ouvido que ouve o que o Teu Espírito Santo diz. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Fiquem na paz, meus queridos. Um grande abraço a todos.